Só apresentar aqui, lá, janela. Beleza. Então, vamos pedir a espiritualidade, a permissão para iniciar um novo estudo, né? Nós vamos iniciar agora o estudo do livro O Céu e o Inferno. Nós paramos no item 9, já estávamos estudando a mensagem de Emmanuel, né? Fizemos a leitura corrida, e agora vamos ao miudinho. Mas vamos dar uma lidinha no item 9, só para a gente lembrar, né? Estando a duração do castigo subordinada ao arrependimento, resulta daí que o espírito culpado que não se arrependesse e jamais se aperfeiçoasse, sofreria sempre, o que para ele apenas seria eterno. A eternidade das penas deve então ser entendida no sentido relativo e não no sentido absoluto. A gente discutiu bastante sobre isso, acho que não há necessidade da gente voltar, né? O estudo de Emmanuel, sobre isso é o item 14 do livro de Justiça Divina, a quitação, né, que nós já lemos, e vamos no miudinho agora, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui a Justiça Divina. Beleza. Então vamos lá. Quitação. Todas as contas a resgatar pedem relação direta entre credores e devedores. Sem dúvida nenhuma, né? É por isso que te vês frequentemente na terra diante daqueles a quem deves algo. Né? Isso ocorre principalmente, né, na nossa família reencarnada, né? Entre nossos pais, nossos irmãos, parentes mais próximos, né? Aí nós temos aí, vamos dizer assim, os credores e devedores mais próximos, né? Nessa tarefa bendita da gente ir resgatando, né? As nossas contas, né? No bom sentido, né, gente? Porque a gente sempre faz isso através do amor, né? No lar ou nas linhas que eu margino, é fácil reconhecê-los quando entregas desinteresse e dedicação, recolhendo aspereza e indiferença. Isso é muito comum, né? Entre a nossa convivência familiar, né? Acontecer, às vezes, a gente se dedicar, ter paciência, e muitas vezes a gente acaba recebendo aspereza e indiferença. Mas faz parte do caminhar. Pedir perdão é uma, vamos dizer assim, vamos dizer assim, uma coisa que nós podemos fazer. Agora, perdoar depende da outra pessoa, né? Nos aceitar depende do outro, né? E a mano continua. Muitas vezes trazem nomes queridos no recinto doméstico e assemelhas a impassíveis verdugos, apressando-te o coração nas grades do sofrimento. Em muitos lances da estrada, são amigos a que te dás, sem reserva, e que te arrastam a dificuldades de longo curso. Em várias ocasiões, são pessoas das quais enxugastes as lágrimas, situando-as na intimidade da própria vida, e que, de inesperado, te agridem a confiança com as pedras do desapreço. Não vou entrar em detalhe com relação, acho que cada um de nós aqui tem uma historinha para contar, né? E na sua experiência e tudo, e aqui acho que não cabe a gente entrar nesse tipo de detalhes, né? Mas é bom a gente ter sempre ciência disso, que nesse planeta ainda de provas e expiações, as famílias são cadinhos, né? De purificação de almas. E isso vale para o povo também, né? Quando a gente vive, por exemplo, nós fazemos parte do povo brasileiro, então a gente comunga, né? Provas comuns, né? A gente comunga, nós comungamos, né? Situações comuns, né? Que nós estamos vivendo agora. Isso nos afeta, e é muito importante a gente sempre ter a oração como um farol a nos iluminar nessas situações, tanto na família quanto na grande família brasileira, né? E também em relação à humanidade também, né?
que é a nossa família maior, né? É interessante a gente sempre ter essa visão, né? A gente aprende um com os outros, né? Mas nós estamos aprendendo com Jesus que o melhor caminho é o caminho do amor, né? Que o amor cobre uma multidão de erros, né? Uma multidão de pecados. E vamos em frente. Noutra circunstância, são companheiros de experiência que de súbito, se transformam em adversários gratuitos do teu caminho, hostilizando-te em toda parte. Entretanto, se defrontado por semelhantes problemas, é indispensável que te municies de amor e paciência, tolerância e serenidade, para desfazeres a trama da incompreensão. É interessante, quando eu estava tendo a leitura de Paulo e Estevão, né? Você vê como que a atitude de Estevão tocou o coração de Paulo, né? A postura de Abigail, né? De não acusá-lo de nada, de sempre ter essa postura, né? Positiva, e como isso vai tocando os corações. É por isso que a gente não pode desistir nunca de caminhar no bem, né? Não deixar que a revolta tome conta dos nossos corações quando nós estivermos diante dessas situações de incompreensão, de, vamos dizer assim, de falta de caridade para com a gente, né? Que a gente lembre sempre dos ensinos de Jesus e nos fortaleçamos, né? E lembrando que eu lembro muito o Pai Tomé falar assim: as nossas boas atitudes são como chuvinhas a molhar corações ressequidos, né? Pelo ódio, pela cobrança, né? Mas se a gente não jogar essa chuvinha, quando que esses corações vão poder perceber, né, a presença do Cristo, né? Então essa é a nossa tarefa. À medida que a gente vai compreendendo os ensinos de Jesus, a gente vai se fazendo instrumento, né, para que esses corações mais endurecidos, da nossa experiência, possam ir recebendo também esse amor que vem de Jesus, né? Porque de nada, de nós mesmos, pouco a gente pode fazer, mas com a ajuda de Jesus, muito é feito, né, em nosso favor, em favor daqueles que Deus colocou no nosso caminho. Guarda a consciência no dever lealmente cumprido e, haja o que houver, releva os golpes com que te firam, ofertando-lhes o melhor sentimento, a melhor ideia, a melhor palavra e a melhor atitude. Água cristalina, pingando gota a gota, converte um vaso de vinagre em vaso de água pura. É aquilo, assim, uma maneira mais poética de passar aquilo que o Pai Tomé muitas vezes nos ensinou em suas conversas, né? Algum comentário até aqui, pessoal? Está tranquilo? São coisas que nós estamos aprendendo já há um certo tempo, né? Mas é sempre bom lembrar, né? Ainda mais depois de ler essa história maravilhosa de Paulo e Estevão, né? Esse capítulo sobre Abigail, né? Vamos mais um pouquinho. Depois de todos os teus gestos de fraternidade e benevolência, que é quando o bem é praticado com o coração, né? Benevolência significa isso. Ainda te perseguem e te injuriam. Abençoa-os em prece e continua adiante, fiel a ti mesmo, na certeza de que a humildade na hora da crise é a nota de quitação. E a gente vê isso nessa história maravilhosa, né? A humildade de Estevão, a humildade de Abigail, começando a tocar aquele coração duro, né? De um homem ligado à lei, né? Ligado ali ao convencionalismo judaico, tudo aquilo, e a gente vê como é a força, né? Preparando Saulo para o encontro com Jesus, né? E que a gente possa ir se preparando também, que todos nós vamos ter um encontro com Jesus. Ele vai perguntar, e a gente vai perguntar para Jesus, né? O que queres que eu faça, né? Quando a gente estiver preparado para isso. Porque é uma coisa que eu estava pensando nesses dias,
Não existe dois seres humanos, duas almas iguais, né? Cada um de nós é único no universo. Então, Deus nos criou para um propósito, nessa tarefa universal, né? Então, cada um de nós tem uma tarefa no universo. E a gente vai sendo preparado para isso ao longo das encarnações, ainda nesse estágio inicial da nossa evolução espiritual, né? Até que um dia a gente consiga a pureza necessária para ouvir do próprio Pai, né? O que Ele espera de nós. E é interessante a gente ir observando, né, isso traz muita alegria para o coração da gente quando a gente começa a compreender que Deus não nos criou ao acaso, mas criou cada um de nós para um propósito único no universo. É algo para a gente pensar e meditar, né? É isso. Algum comentário, pessoal, sobre essa lição? Algum ponto que você sente assim vontade de comentar e colocar? Se não, voltemos ao nosso livro básico, né? Tranquilo? Então vamos ao item 10, né? Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é de não ver o fim de sua situação e de acreditar que sofrerão sempre. É para eles um castigo que lhes parece ser eterno. Tem um comentário aqui, vamos ver. Então, é nota do autor, né? Perpétuo é sinônimo de eterno, dizemos. O limite das neves perpétuas, o gelo eterno dos polos. Dizemos também, o secretário perpétuo da academia, o que não quer dizer que ele o será perpetuamente, mas apenas por um tempo ilimitado. Porquanto eterno e perpétuo são empregados no sentido de indeterminado. Nessa acepção, podemos dizer que as penas são eternas se entendermos que elas não têm uma duração limitada. As penas são eternas para o espírito que não lhes pode divisar o término. Notas de Allan Kardec, né? Então, tem oportunidade de estudar os livros de André Luiz, né? De participar das reuniões mediúnicas, a gente tem assim a oportunidade de conhecer espíritos que se sentem condenados na eternidade, que se sentem, né, com a pena eterna, né, presos à chama eterna do inferno, essas coisas todas. E a gente precisa ter muito amor no coração para conversar com esses espíritos, né, para orientá-los, que só depende dele sair daquele quadro, né, que é o arrependimento sincero, né, das faltas cometidas e a disposição, né, de espiar e de reparar a sua falta. Então, não existe condenação eterna, nós já estudamos isso bastante, né, ao longo dos nossos estudos. Então, é algo que é muito importante a gente sempre colocar, né, primeiro, que nós somos espíritos eternos, que a morte não existe, né, e que não existe sofrimento eterno, e que só depende do espírito, né, mudar a sua situação. E começa sempre pelo arrependimento sincero, né? Mas aqui nós temos uma mensagem de Emmanuel também. Nós temos duas, né? Que é o item 9 e o item 66. Algum comentário, pessoal, sobre esse item 10? É bem coisas que nós já conhecemos, né? Alguém quer fazer um comentário? Está tranquilo? Todo mundo quietinho aí, maravilha. Então vamos voltar lá para a justiça divina no item 9. Só um minutinho, item 9, caídos. Maravilha. Você ainda está com fôlego para ler, Cláudio? Tá? Então vamos lá.
Reunião pública de 17 de fevereiro de 1961. Aproxima-te dos caídos para ajudar. Não suponhas, contudo, que eles sejam apenas os companheiros que encontras na estrada, em decúbito, vitimados de inanição ou de desalento. Acesta as lentes do espírito e surpreenderás os que jazem prostrados, embora garantam o corpo em condição vertical, à maneira de torre inútil. Entretanto, é preciso compreender para discernir. Aos que caíram amando, sem saber que um afeto insensato os arrojaria nas trevas. Há os que caíram em rijas cadeias, por ignorarem que as flores genuínas do lar costumam viver no adubo do sofrimento. Aos que caíram auxiliando, por desconhecerem que a caridade real pede apoio à renúncia. Aos que caíram por devotamento à dignidade, transformando a justiça em gládio de intolerância. Aos que caíram os duros freios do orgulho, imaginando-se mais limpos e mais nobres que os seus irmãos. Aos que caíram no fogo das paixões delinquentes, ateado por eles mesmos à própria cegueira. Aos que caíram nas grades do ódio, por olvidarem que o perdão é sustento da vida. E há ainda aqueles outros que caíram na miséria da usura, como se pudessem comer o dinheiro que acumularam chorando. Cada um deles traz a dor nos recessos da alma por elemento de correção. Não lhes agraves assim o suplício moral, alargando-lhes as feridas. Todos somos viajores nas trilhas da terra, carregando fardos de imperfeições. Hoje podes estender os braços e levantar os que desfalecem. Amanhã, porém, é novo dia de caminhada. E embora tenhamos a obrigação de orar e vigiar, nenhum de nós sabe realmente se vai cair. Interessante, né, Emmanuel? Dando um alerta para todos nós, né? Aproxima-te dos caídos para ajudar. A nossa doutrina, né, os ensinos de Jesus, a base, vamos dizer assim, central é sempre a caridade. Mas para a gente fazer uma caridade útil, verdadeira, a gente precisa compreender, né, como fazer isso, né? Não suponhas, contudo, que ele seja apenas os companheiros que encontras na estrada em decúbito, vitimados de inanição ou de desalento. Pegar essa palavrinha aqui, entendê-la bem, né? Posição de quem está deitado. Reclinar-se, né? Então, aqui tá, a gente pode traduzir assim, que não seja apenas aqueles companheiros que estão desanimados, né? Vitimados da inanição ou do desalento. A gente vive agora um momento assim, acho que a gente conta muitas pessoas com depressão, né? Com tristezas profundas, né? Sem vontade de viver.
Inclusive, isso foi o motivo da palestra, né? Da sexta-feira. Mas não é só isso, né? Emmanuel está chamando a atenção da gente que não é só isso. Acessa as lentes do espírito e surpreenderá os que jazem prostrado, embora garanta o corpo, em condição vertical, à maneira de torre inútil. Podemos pegar aí o exemplo de Saulo, né? À frente da perseguição aos cristãos na época. Quem olhasse para ele podia ver ele na condição vertical, né? Mas uma torre inútil, né? De perseguição, gerando sofrimento à sua volta, né? E muitas vezes a gente vê bastante pessoas nessas condições, né? Entretanto, é preciso compreender para discernir. Aos que caíram amando, sem saber que o afeto insensato os arrojaria nas trevas. Essa aí eu gostaria de que alguém me ajudasse, né? Aos que caíram amando, sem saber que o afeto insensato os arrojaria nas trevas. O que você acha, Genival, desse parágrafo aqui? Eu entendi que é aqueles que as paixões, né? A gente pensa sempre no amor como uma coisa sublime, mas nem sempre, né? As paixões, fanatismo, ele não deixa de ser um amor pervertido ou distorcido, seria melhor dizendo, né? Então, as pessoas que perpetraram aquelas perseguições aos judeus, por exemplo, por amor ao Hitler, né? Então caíram amando, sem saber que aquele endeusamento, aquele fanatismo estaria arrojando nas trevas, né? Então a gente ainda não aprendeu a perceber, né? O que é o genuíno amor, né? Se a gente quiser ser bem, escuta, mas então eu estou amando as coisas boas, como é que eu vou saber? É só ver o resultado que te faz ao teu organismo, a você mesmo, a tua mente, ou então ver o que está acontecendo, o que está fazendo isso em relação a terceiros, não é? É só ver o resultado e a gente consegue ver que esse amor não é um amor, né? É muito mais aí um fanatismo ou uma coisa nesse sentido. É interessante o que você falou, porque nós estamos vivendo um momento de muita polarização, né, Genival? E Foi as por pessoas amor têm a certeza. é, foi por amor a Jesus que os cruzados empunharam as espadas, né? E mataram em nome de Jesus. Ah, mas conversar com qualquer um que ainda tem no plano espiritual daquele tempo, em sofrimento, ele vai ainda achar que está certo, que ele fez isso por amor, o gesto dele era de uma devoção infinita, não é? Mas e o resultado das ações, não é? Então, é nessa forma que a gente começa a compreender, né? Ter um pouco mais de bom senso, um pouco mais de razão, né? É isso mesmo, Geraldo. Eu para compreender, porque eu fiquei meio perdido nessa, para ser sincero. Beleza, compreender para discernir, né? Acho que é isso. Vamos lá. Aos que caíram em rijas cadeias, por ignorarem que as flores genuínas do lar costumam viver no adubo do sofrimento. Isso aí eu entendo muitas vezes, né? A gente, por amor aos filhos, a gente quer protegê-los de tudo, né? E esquecendo que cada um de nós tem que passar pelas próprias experiências, né? Não tem como a gente botá-los numa redoma de vidro e querer que eles cresçam, né, como seres humanos. Todos nós vamos passar, todos nós passamos, né, no adubo do sofrimento, né, que acaba nos fortalecendo, ajudando a desenvolver a fé, o discernimento, né, dos acontecimentos da nossa vida, ajuda a gente a escolher caminhos melhores, né. É isso que eu entendi desse parágrafo.
E quando a gente esquece isso, a gente acaba, em vez de ajudar o filho a ter um desenvolvimento, acaba levando, né, muito sofrimento na vida e na sua volta à vida espiritual, né? Algum comentário a mais sobre esse parágrafo? Tranquilo? Aos que caíram auxiliando, por desconhecerem que a caridade real pede apoio à renúncia. Nós temos o livro Renúncia, né? Onde Abigail vem para ajudar um espírito muito querido, né? E é uma história que a gente não vai fazer nenhuma, não vamos, né, vamos dizer assim, trazer nenhuma para quem quiser ler, né? Não perder a alegria de estar lendo o livro. Mas o livro Renúncia trata muito dessa questão aqui, né? Então ela consegue sair vitoriosa, apesar do anjo guardião dela trazer muitas recomendações a ela de não se arriscar a voltar para a Terra, né? Que o risco é muito grande. Mas ela consegue, por amor, né, dar o exemplo para que aquele coração endurecido ainda, né, tivesse o primeiro toque, né, pela sua renúncia. Mas ele ainda não foi ali, ela não atingiu o objetivo de tirá-lo, né, do caminho ainda da imperfeição, mas deu o primeiro toque, né? Como Abigail e Estevão deu esse toque no coração de Saulo, né? Que ajudou muito no momento que ele tem o encontro definitivo com Jesus, né? Foi toda uma preparação para esse encontro, né? E quantos vêm até nós em renúncia, né? Parentes nossos que suportaram muitas vezes as nossas dificuldades, deram um bom exemplo, né? E nós podemos falar para o Brasil o grande exemplo que foi nosso querido Chico Xavier, a renúncia dele para nos ensinar e viver, né, verdadeiramente os ensinos de Jesus, né? Entre tantos outros, né, que já tiveram aqui na Terra. Algum comentário sobre esse parágrafo também, que é um parágrafo assim bastante importante, né? Principalmente para quem se faz de pais e avós, né? Nesse momento aqui na Terra. Aos que caíram por devotamento à dignidade, transformando a justiça em gládio de intolerância. Isso também é um pouco do exemplo ali de Saulo de Tarso, né? Que para defender a pureza da lei de Moisés, né? A dignidade, né? Da crença judaica, quanto sofrimento ele trouxe, né? Pela espada da intolerância, né? Aquilo que o Genivaldo colocou também das cruzadas, né? Os templários. Isso é um pouco disso também, né, Genivaldo? Acho que fala um pouquinho, né? Então devemos ter muito cuidado, né? E a doutrina espírita, ela, que é a doutrina cristã, né? Rede Viva, nós não precisamos guerrear, né? Para que ela se faça presente na vida das pessoas. Nós precisamos exemplificar ao longo de nossas vidas os ensinos que nós estamos recebendo, né, de Jesus. Algum comentário, pessoal, que vocês gostariam? Alguma pergunta? Então nós vamos andando. Aos que caíram nos duros freios do orgulho, imaginando-os mais limpo e mais nobre que os seus irmãos. O tal do orgulho, gente, esse é um negócio que nós temos que tomar um cuidado danado, né? Eu não me lembro de qual livro que eu li, mas eu achei muito interessante, que eu não me lembro mesmo agora, mas eu achei muito interessante, porque a história é mais ou menos assim. Havia um homem muito justo, né? E cumpridor das leis, cumpridor das suas obrigações, né? E, aconteceu um fato, e ele tinha várias pessoas que trabalhavam para ele, né? Era um senhor, mas também assim muito bom, muito
cuidadoso com aqueles que trabalhavam para ele e tudo. Mas um dos subordinados dele resolveu questioná-lo. Rapaz, quando a pessoa questionou ele, pisou no calo dele, ele virou uma fera. E ele já estava assim, quase, vamos dizer assim, fechando a conta para galgar uma posição espiritual mais alta. Mas essa reação dele, né, a uma colocação simples desse funcionário dele, atrapalhou tudo isso. Né? A cólera, né? Ele perdeu, ele ficou bravo, ele ficou irritado, ele xingou, né? E a hora que ele deu a si, ele falou assim, nossa, eu ainda não consegui controlar o ímpeto da cólera, né? Precisou reencarnar mais algumas vezes até superar essa questão, né? Porque orgulho é danadinho, ele fica escondidinho. Quando alguém pisa na área do nosso interesse, né, ou pisa num determinado ponto que a gente não admite que as pessoas penetrem, aí ele aparece. Uma reação, às vezes, impensada, né? Tem o Honório Abreu que fala que a gente precisa prestar muito mais atenção às nossas reações diante dos fatos da vida do que às nossas ações no dia a dia. As reações dizem muito mais para a gente. Então, no trânsito, as nossas reações, em casa, com os nossos familiares, quantas vezes a gente perde paciência. Com as pessoas estranhas, às vezes a gente toma mais cuidado. Mas quando a gente está entre família, a gente está mais ou menos assim, sem colocar máscara social, né? Esses defeitos aparecem mais através das nossas reações. É algo muito interessante, algo para a gente pensar, né? Aos que caíram no fogo das paixões delinquentes, ateado por eles mesmos a própria senda. E a gente vê muito isso, né? Essa questão, por exemplo, de paixões por times de futebol, a gente vê quanta violência é praticada, a gente viu agora mesmo aí no Rio de Janeiro uma confusão aí com, acho que é Peñarol, né? Com o jogo do Botafogo, não me lembro exatamente se é o Peñarol, sei que é do Uruguai. Que confusão foi aquilo, né? Então, é uma paixão, né? É paixões políticas, de partido, de esquerda, direita, quantas coisas, né, que gera tanta confusão, né? Pessoas que se apaixonam por uma pessoa, acho que aquela é o amor da vida dele, é capaz de, assim, de atos completamente descabidos, né? Então a gente deve tomar muito cuidado, né, com Lembra essas em, tendências de polarização em nossas vidas, né? Antônio, lembra em 1979 o Jim Jones? Ele falava em nome de Deus, nome, né, de Jesus, e ele chamou a galera para se matar tudo junto com ele. Foi um Lembro, suicídio coletivo, né? Lembra disso? lembro, foi terrível. Com mais de 200 pessoas, né, Genivaldo? E as pessoas se mataram e por amor a ele, né? Tomaram veneno mesmo. Foi algo assim que chocou, né? Chocou a humanidade. E acontece, né, Genivaldo? Pessoas que amarram bomba em si, né, em nome de Alá, explodem, né, para ir para o paraíso, né? Que é uma paixão também. A gente está vendo isso, né, acontecendo ao redor do mundo, né? Tomar muito cuidado. E a gente vê isso acontecendo no nosso país agora, né? Sem entrar em detalhes, mas a gente vem percebendo isso também. Bem lembrado, Gê. Aos que caíram nas grades do ódio, por olvidarem que o perdão é sustento da vida. Nós vamos chegar num nível de evolução, gente, como espírito puro, né? Que a gente não vai sentir, não vai ter necessidade de perdoar, porque a gente não vai se sentir ofendido de maneira nenhuma, né? Mas enquanto estamos nesse estágio evolutivo, né, que nós ainda vivemos, o perdão é um remédio necessário. Até que a gente não se sinta mais ofendido por nada, né? Aí
não há necessidade, né? Jesus, por exemplo, apesar de tudo que nós fizemos com ele não se sentiu ofendido. Perdão, para ele é algo assim, faz parte, né? Ele sabia da nossa ignorância, ele sabia o que encontrar aqui, né? E que a gente vai se esforçando para que a gente não se ofenda por nada. Que a gente aprenda, né, o poder do silêncio diante de determinadas situações, né, que a gente vai crescendo com isso muito, né? Mas, quando a gente não consegue, aí o ódio vai tomando conta do coração e quanto estrago esse ódio faz, né? Ainda aqueles outros que caíram na miséria da usura, como se pudesse comer o dinheiro que acumularam chorando. Uma coisa que eu tive a oportunidade de conviver com pessoas de muito recurso, né, durante um pequeno período da minha vida atual. E é interessante como essas pessoas são agarradas, não precisam. Pessoas que tinham casas na Europa, apartamentos em Nova York, fazenda no Brasil, mas se alguém tocasse numa coisa que delas, até por uma questão até de descuido, né, de uma faxina, quebrar um vaso e tudo, gente, o que essa pessoa ficava brava, um vaso vagabundo, né, daqueles que não tem valor, que você compra aí por 10, 15 reais, as reações que essas pessoas tinham diante disso, né, assim, é uma coisa que chocava, né, porque, a gente, pelo amor de Deus, né, e a gente não podia fazer naquele momento é fazer silêncio, não falar nada, porque não adianta falar, né, isso é uma coisa que a pessoa traz na alma, mas é muito interessante isso. Porque vamos dizer assim, junta, 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 e nunca aquilo é suficiente. É como se todo mundo quisesse tomar da pessoa aquilo. É muito interessante. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com apego às coisas materiais, porque isso é uma das coisas que mais nos prende aqui na Terra depois que a gente desencarna. Apego ao corpo, né, apego aos familiares, apego às coisas materiais que nós obtemos durante a vida. São obstáculos assim muito graves. Quem trabalha em reunião mediúnica observa isso com muita clareza, né? Cada um deles traz a dor nos recessos da alma por elemento de correção. Não lhe agrave assim o suplício moral, alargando-lhes as feridas. Esse é um conselho muito importante, né? A gente vê essas dificuldades, a gente tem as nossas, né? Mas a gente percebe, né, nas pessoas, e não adianta. Tem um amigo que brincava muito, um mineirinho amigo meu, ele falava assim: nunca chame o manco de manco. Você quer deixar uma pessoa brava, é apontar o defeito dela. Só faça isso se a pessoa realmente for sua amiga e te pedir, né, e você sentir que aquele pedido é sincero, que às vezes a pessoa fala por falar e você dá na besteira de tocar na ferida. Ah, meu amigo, você arranja um inimigo para a vida inteira. Lembro uma vez que esses psicólogos, né, uma vez nas empresas, criam esses grupos de terapia, né? E no grupo era uma equipe de 10 pessoas, né? E ele pediu que cada um listasse as 10 melhores qualidades e os 10 principais defeitos de cada um, né? Eu escrevi lá, fulano de tal, você ia julgar todo mundo, né? 10, 10, 10. Eu olhei para aquilo e falei assim, gente, esse negócio vai dar uma confusão, né?
E eu falei assim, gente, como é que a gente faz isso, né? E ali tinha chefe, subordinado. Eu falei assim, esse negócio não vai dar certo. Mas, vamos lá, né? E aí é interessante quando a pessoa... É muito interessante, porque, assim, o psicólogo pegou e juntou, por exemplo, 10 pessoas, tinham 9 falando da minha pessoa, né? Então, ali juntou 9 do Antônio, 9 do Beltrano, 9 do outro e tudo. E ela depois colocou aquilo que era comum nas observações. E normalmente tinha ali, desculpem, muita coincidência, que a gente não enxerga os defeitos da gente. Mas minha amiga, os amigos, olha que ela depois não diz quem disse, né? Porque ela fez a sua listagem, ali não tinha nome de quem falou. Falou, o Antônio tem essa característica, não consegue ouvir direito e tal. Ele fala junto com a pessoa, né? Falei, batata, né? E outro colocou alguns pontos assim. A gente que já está estudando o cristianismo, então a gente acaba lidando com isso de uma maneira um pouquinho mais... Dói, né? Mas a gente disfarça bem. Ah, mas teve um lá, rapaz. Mas o homem ficou bravo, entrou em crise. Rapaz, queria sair de braço. Foi o fulano que falou. Eu falei, mas meu amigo, mas foi uma confusão. Foi muito engraçado, né? Mas, assim, havia vamos dizer assim, uma coincidência, né, nas opiniões. A moça falou assim, esse defeito aqui foi apontado por 8, esse aqui foi apontado por 7. Então, não tem como, é aquilo mesmo, né? E a psicóloga com muito jeito, né? Então, mas foi muito engraçado. Porque a gente estava num ambiente de empresa alemã, empresa assim, as pessoas são muito duras, né, nas colocações e tudo. Então foi uma experiência assim, vamos dizer assim, dolorida, mas interessante. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Não lhe agraves assim um suplício moral, alargando-lhe as feridas. Nem todo mundo está preparado para ouvir um negócio desse. Esse rapaz teve 3 defeitos deles, com 9. Dos 9 indicaram exatamente os 3 defeitos dele. Era daqueles chefes antigos, né? Aqui eu mando e você obedece. Ah, mas foi um bafafá, gente. Ele acabou saindo da empresa, foi um negócio bem desagradável. Mas são situações, né, que a gente tem que estar preparado para viver, né? Mas esse cuidado, né? Porque acabou não sendo útil para ele, trouxe um prejuízo. Ele tinha um valor muito grande, era um profissional com muita experiência naquilo que ele fazia. Acabou, num determinado período, ele indo para o concorrente, e aí tudo que tinha de conhecimento foi para o concorrente, né? Isso aí foi ruim. Mas acontece, né? E a gente é um bom conselho que o nosso querido Emmanuel está colocando assim. Nem todo mundo está preparado para esse tipo de condição. Então, muito cuidado para não chamar um manco de manco, gente. Traz muito problema. E outra coisa grave, que essa psicóloga, inclusive, falou assim, não existe coisa pior da pessoa fazer brincadeira e dizer verdades na brincadeira. Sabe? Aí depois, quando a pessoa reage, fala assim, não, eu estava brincando. Ela fala, isso é a maior covardia que você pode fazer. Então, muito cuidado com brincadeiras que a gente usa para dar o retorno para a pessoa. Às vezes, a gente não tem coragem de falar para ela separadamente, né? Discutir com ela determinadas situações. Então, tomar muito cuidado com essas coisas, né? Então, foi muito interessante assim essa vivência, né? A empresa estava passando por muitas mudanças de estilo de gerenciamento, trazendo um gerenciamento mais participativo, que é hoje o que está configurado nas organizações, né? Mas é muito interessante o cuidado que tem que se ter, né, nesses movimentos, para não trazer prejuízo, inclusive, para a própria organização, né? Todos somos viajores nas trilhas da Terra, carregando fardos de imperfeições. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra, não é isso?
Hoje pode estender os braços e levantar os que desfalecem. Amanhã, porém, é novo dia de caminhada. Embora tenhamos a obrigação de orar e vigiar, nenhum de nós sabe realmente se vai cair. Está aí uma grande verdade, né, pessoal? Algum comentário, gente? Vocês hoje estão muito caladinhos. É muito bom. Vamos voltar lá no céu e inferno, que eu esqueci o outro número. Sentenciados. Faltam 15 minutinhos, acho que dá para a gente fazer a leitura, né? É o 66. Vamos lá. Ih, rapaz, a língua está agarrada hoje. Sentenciados. Outubro de 61, quase faz um tempão, né? Próxima data de hoje é dia 25, né? De outubro. Sentenciado, sim. A vida, porém, não nos suplicia pelo prazer de atormentar. À face de nossa destinação à suprema felicidade, todos estamos intimados ao bem, impelidos ao progresso, endereçados à educação e policiados pela justiça. Jesus, o divino penologista, exortou-nos convincente: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É que o mal expressa grave desequilíbrio naquele que o pratica. Comparados às moléstias do corpo, a dor moral de haver ferido alguém é o abscesso reclamando dreno adequado. O vício é a fístula corruptora, esperando remoção da causa que a produz. E a delinquência é o tumor de caráter maligno, comprometendo a estrutura orgânica em prenúncio de morte. Esposar revolta e vingança seria expor o próprio sangue a infecções perigosas, entrando voluntariamente nas faixas destrutivas da enfermidade. Tolerância e perdão, por isso, constituem profilaxia e imunização infalíveis. Diz Allan Kardec: as penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. Esparze, desse modo, as vibrações confortativas da prece sobre todo aquele que caiu no logro do mal. O caluniador está sentenciado à repressão da própria língua. O desertor está sentenciado à frustração que marcou a si mesmo. O ingrato está sentenciado ao arrependimento tardio. O ofensor está sentenciado ao ferrete da consciência. O criminoso está sentenciado a carregar consigo o padecimento das próprias vítimas. Além disso,
Cada conta exige resgate proporcional aos débitos assumidos, com remorso de quebra. Assim, pois, à frente do irmão que te golpeia, recolhe-te em silêncio e esquece todo o mal. Não precisa indicá-lo a esse ou a aquele castigo perante a barra dos tribunais, porque o maior sistema de punição já está dentro dele. É isso aí. Sentenciado, sim. Pela gentileza. A vida, porém, não nos suplicia pelo prazer de atormentar. Vamos deixar para comentar essa lição, né? Porque nós já tratamos de assuntos tão profundos hoje, né? E que toca muita gente. Mas o Evangelho é isso, né, gente? É uma ferramenta de reflexão interna, né? Mas façamos tudo isso com muita alegria, né? Porque a gente está se libertando de tantas coisas. A gente vê nesse texto de Emmanuel que muitas das nossas enfermidades, elas nascem do desequilíbrio, né, da nossa postura diante da vida, né? A gente deixa de perdoar, a gente guarda a mágoa, a gente isso, a gente aquilo, e a gente vai aprendendo, né? Aos pouquinhos, que a saúde do corpo também depende muito da saúde do espírito, né? Mas vamos aos pouquinhos aprendendo isso, sem perder a alegria de viver, né? Algum comentário, pessoal, sobre tanta coisa que nós lemos aí, né? Tá tranquilo? Faltam 8 minutinhos. Oi, Antônio. Eu adorei escutar tudo que vocês falaram aí. Eu estou até meio parada, porque hoje essa lição, o livro do Paulo Estevam, ele, nesse ponto que ele chegou, ele me toca muito. Uhum. Eu chorei muito. Eu sempre choro nessa parte. Eu não consigo. É muito difícil. Então, eu acho assim, Abigail foi muito importante para Saulo, até ele se tornar Paulo, né? Acho até que mais que Estevão. Estevão foi importante, até ele encontrar, saber que era irmão de Abigail, né? E isso me toca pra caramba. Eu vou falar a verdade, eu fiquei sem chão, eu não consigo falar mais nada. E aí, quando você fala aqui agora no céu e inferno, todas essas coisas que a gente precisa ouvir, eu fiquei pensando naquilo que você falou, né? Até que a gente não seja mais ofendido por nada, é uma coisa assim que... Quando será que a gente vai chegar nesse ponto, né? A gente sempre se ofende por alguma coisa. A gente traz muito melindre, né? A gente melindra muito facilmente, né? Você vê que interessante, o Estevão, ele tocou o lado racional de Saulo, né? E Abigail tocou o coração de Saulo. Então, o discurso de Estevão, ele é a razão pura, né? Ele traz o evangelho do Cristo casado com os ensinos de Moisés. Sim. E é fantástico. Ele toca a razão, inclusive deixa Paulo desconcertado, porque a lógica de Estevão abre para Saulo algo que ele não tinha domínio ainda. Mas Abigail, né, diante do irmão também, que foi
que ali também ele toca o coração de Saulo, mas Abigail faz a transposição verdadeira, porque ele ama Abigail, né? Ele ama, é. Então, você vê que Deus, no nosso processo evolutivo, ora ele vai estar nos puxando pela razão, e ora ele vai estar nos puxando pelo coração, pelo amor, né? Por esse sentimento de nos tocarmos pelos outros, né? O sentimento afetivo, né? Ele é uma alavanca de progresso, desde que utilizado, né? Em que uma alma mais elevada, no caso de Abigail, ela puxaria Saulo, né? Isso. Só que aí teria que ter renúncia da parte dele, orgulho da prepotência, né? E geralmente isso é muito difícil. Então a gente vê essa mesma história de Abigail e Saulo, com Emmanuel e Lívia, com aquele outro do romance Renúncia, né? Uhum. E tantos outros, né? Que geralmente não dá certo, né? Infelizmente, que quando a gente está encarnado, os arrastamentos, os convencionalismos, enfim, a materialidade, né? Faz a gente perder a real noção, não é? E depois fica essa busca, né? O Emmanuel mesmo que só recebe a visita da Lívia em ocasiões especiais, porque ela está muito acima, né? Uhum. E olha que Emmanuel, hein? Olha que é um companheirão nosso, né? Ele já está muito adiantado, mas mesmo assim, né? E a gente vê as histórias lá que o André Luiz nos conta, né, nas obras, daquelas visitas que tinha um determinado, eu não lembro qual o livro, um determinado espírito tomava conta de uma colônia lá de um determinado lugar, né? E de vez em quando ele recebia a visita da companheira dele, que estava muito acima, né? E olha que ele estava responsável por um ponto avançado. A gente vê como Os mensageiros, é o castelo, né? É os mensageiros. Então a gente vê como que a união, né? A união fraternal, a união de casal mesmo, como que ela pode representar aí uma alavanca de progresso. O plano espiritual encarrega, né, de montar esses encontros reencarnatórios aí para facilitar isso, né? Almas afins. Alma gêmea de minha alma, sublime estrela perdida nos horizontes, né? Isso aí, estamos ficando românticos, hein? A Nilza vai chorar, né? Mesmo, mas a gente chora mesmo. Ó, a primeira, eu tenho que me controlar, porque toca o coração da gente mesmo. Não, esse romance aí, eu chorei desde quando eu li da primeira vez. Eu lia no ônibus, eu ia chorando, voltava chorando, mas não paro de chorar. Até hoje eu choro, não tem jeito. Eu até peço desculpa, mas tocante. É uma coisa assim fora, né? Nós estamos num planeta de expiação e provas, né? E geralmente assim os reencontros que vão acontecendo estão sempre assim nesse desenho, né? Nessa engenharia aí de pontos e de provas. Então, quando tem uma reencarnação assim de missão, né? De um espírito dessa magnitude vindo aqui buscar o companheiro ou a companheira que ficou atrás, é bonito, né? É uma coisa assim muito diferente do que a gente está acostumado, por isso que emociona mesmo, Nilson. Emociona. Dá para imaginar você num plano superior e tendo uma pessoa que você ama sofrendo em planos, enfim, você não vai ficar bem lá. Você não tem jeito, né? Não tem como. Se é amor mesmo, você vai lá, vai ajudar. Você vai pedir para ajudar. Eu acho que não tem erro, gente. É muito bonito. Bom, deu 21 horas, né? Então vamos
Alguém quer fazer a oração de encerramento? Está com aquela vontade? A Nilza. Pode ser, Antônio. Eu faço. Eu estou com Maravilha. vontade. Então, que maravilha. Eu tô cheia de sentimentos de alegria, apesar de tristeza, né? Eu agradeço por esse momento de aprendizado muito grande, rico, e vamos elevar os nossos melhores pensamentos, com profunda gratidão a todos, né, pela oportunidade de estar aqui, e também pela disposição dos nossos amigos também em ajudar a gente a crescer, e vamos pedir à equipe espiritual do nosso cantinho, que ajude ao nosso irmão necessitado, a todos nós também, que estamos necessitados de apoio, através do nosso Pai Nosso, que Jesus nos deixou. E assim vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja sempre o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e bondade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, todas as nossas ofensas e dívidas, na mesma medida. Perdoamos os nossos ofensores, devedores. E não nos deixe entregues à tentação e livra-nos todo o mal. Que assim seja, Pai. Amém. Muito bem. Domingo. Gratidão, viu? Gratidão por vocês estarem aqui ajudando a gente a crescer. E lembra, domingo é aniversário do nosso cantinho. Tem bolinha, né, Genivaldo? Sim. Tem bolinho lá. O Genivaldo estava fazendo, ele falou, essa semana toda ele está preparando o bolinho. Isso é muito bom, né, gente? Parabéns. Um dia ele bate